Olá, muito boa tarde para você. Este é mais um Dia a Dia com Deus. Que bom que você está aqui com a gente, uma nova semana está começando agora. O Dia a Dia com Deus quer trazer aí assuntos do seu cotidiano, do seu dia a dia, para tratar sempre sob a perspectiva cristã, te ajudando a desmistificar a Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangélico. E nessa semana nós vamos falar sobre crenças e crendices. Você é uma pessoa supersticiosa? Você é uma pessoa que acredita em simpatias? Segundo o IBGE, no censo realizado no ano 2000, 73% da nossa população são formados por católicos, 15% são protestantes, 7% declaram não ter nenhuma religião e o restante se divide aí nas demais denominações religiosas. O que esses números não mostram é que existe um grande número de hábitos e crenças nas quais o nosso povo deposita sua fé. Mas isso não significa que eles também não pratiquem alguma religião ou pertençam a alguma igreja. O Dia a Dia com Deus, nessa semana, foi às ruas para ouvir o que o nosso povo acha a respeito disso. No que você acredita? Eu acredito só em Deus e na salvação de Jesus Cristo. Tem alguma força que criou tudo, assim. Mas eu acredito em Deus, com certeza. No que você acredita? Acredito em Jesus Cristo. Em macumbas. Acho que tem um poder maior que a gente, assim. Que é uma crença maior que todos nós, claro. Acredito na palavra de Deus. Simpatias algumas. Olha, eu não tenho nenhuma crença. Em simpatia. Eu acredito em tudo. Em passar embaixo de escada e coisas do gênero. Eu acredito em Deus, mas na fitinha do Senhor Bonfim, eu acho que às vezes por você fazer o pedido, você acaba mentalizando e fazendo coisas para aquilo acontecer. Mas não sei se tem alguém que... fantasma e almas, assim, que andem junto com a gente, né? Eu não consigo ver, mas deve ter também, por causa que o poder além da mente é muito maior do que a gente imagina. Sou católica, acredito em Deus. Olha, eu acredito que crença a gente não se discute. Uma vez a minha mãe já fez simpatia e se curou. Eu acho que você conhece a palavra do Senhor, você tem que seguir a palavra, tem que ver o que você pode fazer o melhor possível. Religião não salva ninguém, não importa qual igreja que você frequenta, você tem que estar aqui, procurar fazer nas leis, mandamentos de Deus e pronto. É simples, simples e fácil. Um povo tão diferente, tão heterogêneo como o nosso povo brasileiro, tem opiniões, ideias variadas aí sobre esse assunto. Mas agora você ouve o que a palavra de Deus tem para nos trazer sobre isso com o pastor Pascoal Piragini Júnior. A grande questão que estamos levantando nesta semana, e fizemos entrevistas aqui nas ruas de Curitiba, é no que acredita o brasileiro. Algum tempo atrás, a revista Seleções fez um trabalho de pesquisa em todo o mundo para saber quais são as crenças das pessoas no mundo. E aqui no Brasil o resultado foi interessante. Olha só, 93% das pessoas aqui no Brasil creem no poder da oração. 51% das pessoas creem no mal olhado. 38% nos passes, 22% no horóscopo, 21% na bruxaria e na feitiçaria, 16% na quiromancia, na leitura das mãos, 16% no tarô, leitura das cartas e 10% na corrente de e-mails. Aqueles que você recebe tem que passar para outros para você ter a sorte e assim por diante. É interessante também que eles entrevistaram o professor Lisias Nogueira Negrão, coordenador do Centro de Estudos da Religião da USP, em São Paulo. E ele disse o seguinte: o brasileiro constrói o próprio cardápio religioso, combinando elementos de diversas religiões. É muito grande o número de pessoas com alguma duplicidade religiosa. Na verdade, o que nós percebemos com essa pesquisa é que o brasileiro tem a tendência ao sincretismo religioso. O que é isso? De combinar, a capacidade de combinar várias crenças.
O sincretismo religioso está baseado numa ideia popular que corre a nossa nação. A ideia é a seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Então, se eu olhar para todas as religiões, se eu olhar para todas as crenças, se eu olhar para todas as práticas humanas, eu vou descobrir em todas elas alguma coisa divina, maravilhosa, que me conduzirá a Deus. Um segundo princípio que faz parte desse sincretismo é o controle do poder. O brasileiro é tremendamente místico e ele deseja descobrir maneiras de controlar o poder daquilo que ele não conhece, não vê, não entende, mas que pode afetar a vida das pessoas. Bem, e aí? Como é que ficam todas essas crenças com a palavra de Deus? Nós vamos, ao longo da semana, estar olhando para cada uma delas e tentando explicá-las à luz da Bíblia. Mas o mais importante é entendermos o princípio básico. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Ora, pastor, como é possível? É muito fácil você entender isso. Se você quiser ir para Ponta Grossa, você vai pegar a estrada que vai para Paranaguá? Naturalmente, você vai me dizer, pastor, não. Se eu quero ir para Paranaguá, eu vou pegar a estrada que vai para Paranaguá. Queridos, da mesma maneira, se eu quero me encontrar com Deus, eu preciso seguir o caminho que Ele mesmo traçou para que nós possamos encontrar-nos com Ele, nós possamos ser recepcionados por Ele. Não é qualquer caminho que leva ao lugar que queremos, isso nós já aprendemos na vida. Há um caminho certo para cada lugar que desejamos chegar. E a Bíblia nos ensina o único caminho que nos conduz a Deus. A palavra de Deus nos diz em João 14, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos ama, Deus é Pai, Deus é o Senhor do universo. Todavia, Ele viu a nossa condição humana e a nossa necessidade de nos reconectarmos com Ele. Por isso que a religião existe em qualquer cultura, esse sentimento de necessidade de Deus, de ter comunhão com Ele, é algo que permeia todo o universo, todas as pessoas na Terra. Porém, as várias maneiras de tentar chegar a Deus não nos aproximam de Deus. Como eu posso dizer que queimar uma criança viva, como faziam no passado, era uma maneira que poderia conduzir a Deus? Deus diz, não, eu não quero isso. E então o que Ele fez? Ele entregou o seu Filho Jesus para que viesse a esse mundo. E Jesus é aquele que nos aproxima de Deus. Não há outra maneira de nos aproximarmos de Deus. Não há outra maneira das nossas orações serem ouvidas por Deus, a não ser através de Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Por quê? Porque tudo que podemos entender a respeito de Deus nos foi revelado. Ele, Jesus, nos mostrou de tal maneira que pudéssemos compreender quem é Deus. Para nós é muito complicado imaginar a grandeza de Deus, a autoridade de Deus. Então Ele se fez carne, habitou entre nós, para que aquilo que pudéssemos entender e compreender dele pudesse ser dito por Ele mesmo a nós. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vida eterna só encontramos com Jesus, não tem outro. Por isso, todas as crendices revelam aspectos diferentes da nossa miscigenação cultural. Aquilo que os índios criam, nós também cremos às vezes quando fazemos algumas coisas, como chamamos de simpatia, mas que na verdade remontam às artes mágicas indígenas. Algumas vezes nós cremos em espíritos e imaginamos que eles podem nos guiar e aí herdamos a herança que veio dos negros africanos, trazendo a sua religião e fazendo uma mistura com a sua religião com o cristianismo. E às vezes temos
outras crenças do próprio cristianismo, como a oração de fé, a busca da presença de Deus, permeando o coração humano. Porém, o único caminho que nos leva a Deus e ao encontro da verdadeira fé é Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que eu e você estamos perdidos caminhando aqui pela vida, tentando encontrar Deus. E um dia Jesus nos encontra pelo nosso caminho e diz, olha, pula para o lado de lá, no lugar do carona, e deixa eu assumir o controle da sua vida, pegar o seu carro e lhe conduzir diretamente à presença do Pai. E quando pela fé fazemos assim, o Senhor Jesus nos ensina a viver a dimensão da graça e do poder de Deus. Creia em Jesus, Ele é o único caminho para a sua vida. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar aí suas críticas, sugestões, temas que você deseja ver aqui no nosso programa, entre em contato pelo site www.diaadiacomdeus.com.br ou ligue para a gente no 2106-4347. Amanhã nós continuamos a falar sobre esse assunto, crenças e crendices. Não perca, amanhã aqui no mesmo horário, às 1h30 da tarde, na Band. Até lá!